Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Palavra Profética e o Juízo dos Escarnecedores. O título da terça-feira, A Obra dos Falsos Mestres. E o versículo, 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Abençoa-nos nesse dia. Nós queremos ouvir a Tua palavra, ruminar, imergir. Que essa palavra, Senhor, governe a nossa vida. Que essa palavra opere eficazmente em nós, nesse dia e em todos os dias de nossa vida. Obrigado por tamanha luz que nós temos recebido, luz que vem do Teu trono, assim como o fluir de graça da Tua palavra, que tem cada vez mais nos enchido com a Tua pessoa e com as Tuas riquezas. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, na sua segunda epístola, Pedro ele mostra uma preocupação que ele tinha. Nós vemos algo parecido na carta aos Hebreus, nós vemos também na carta de Judas. A semelhança é que essas cartas foram basicamente para a população judaica, para os crentes judeus, principalmente os que estavam na dispersão. E logo no primeiro capítulo da sua segunda epístola, mas para o final do primeiro capítulo, Pedro diz, capítulo 1, versículo 12, por essa razão, ou seja, veja só, por essa razão, que razão? O versículo 11 fala da nossa entrada no reino ser amplamente suprida. E aí, anteriormente, ele falou da fé igualmente preciosa, de todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, que foram doadas a nós. Fala daqueles 8 itens, não é, que nós associamos com a nossa fé. Você se lembra? A virtude, o conhecimento, e esse conhecimento, já falamos, não é um conhecimento que fica na nossa mente, mas é o conhecimento subjetivo, conhecimento de experiência, de prática. Então, a virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e, por fim, o amor ágape. Então, ele diz que essas coisas têm que aumentar em nós. Então, ele vai mostrando isso, mostra que isso confirma a nossa vocação e eleição, que fazendo assim nós não vamos tropeçar em tempo algum. E aí, no versículo 12, ele diz, por esta razão, ou seja, para que essas coisas aconteçam, para que a nossa entrada no reino esteja garantida, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Do que ele está falando? Do que ele está falando? Eu estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. O ensinamento dos apóstolos, irmãos. Porque outras coisas estavam sendo ensinadas. Então, ontem nós vimos, por exemplo, o que os judaizantes pregavam, a mistura. Isso é uma estratégia de Satanás. Ele ataca a palavra profética. Quando ele não consegue atacar a palavra profética, ele não tem sucesso, o que ele faz? Ele causa mistura. Outras vozes, outros ensinamentos. E veja que é muito interessante o exemplo que o apóstolo Pedro vai trazer quando ele começa a falar da palavra profética. Nos versículos de 12 a 15, ele continua dizendo, olha, eu quero despertar a lembrança de vocês. É como se ele dissesse assim, olha, não desvia, você está indo para a direita. Não, é aqui, ó, é o centro. Ele até diz, olha, estou muito próximo de deixar o meu tabernáculo, quer dizer, de partir para o Senhor. E no versículo 15, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, por isso que ele escreve. Aí veja, então aqui ele começa a mostrar a palavra profética, associando essa palavra à experiência que eles tiveram, ele, João e Tiago, no monte. E ele mostra, irmãos, que outras pessoas
Depois disso, no capítulo 2, ele vai falar que essas pessoas são escarnecedores, são falsos mestres. Ele mostra aqui no trecho do versículo 16 até o final do capítulo como a importância da palavra profética e como alguns estavam dizendo que, na verdade, Pedro, João, enfim, os apóstolos estavam mentindo quando, por exemplo, disseram a respeito da transfiguração do Senhor no monte. Isso porque, se você bem se lembrar, não foram os 12 apóstolos que viram isso. A transfiguração, quando você vai lá para Mateus 17, a transfiguração quem viu foi Pedro, João e Tiago, e o Senhor Jesus advertiu-os que não falassem nada a ninguém, pelo menos por hora. Então, é algo que não foi revelado aos 12, mas apenas aos 3. Então, veja como Pedro desenvolve essa ideia. No versículo 16 ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Veja que é algo próximo, irmãos, ao que Paulo fala a Timóteo quando ele manda a sua primeira carta, quando Timóteo estava em Éfeso. Havia pessoas ensinando diferente. Ensinando o quê? Fábulas, genealogias. Era o que Satanás fazia na época para misturar ensinamento, para ter uma segunda voz. Não era a voz que hoje Deus fala, que é a voz do Filho. E nós vemos claramente, irmãos, como Pedro mostra aqui, que a voz do Filho, ela vem, lógico, primeiramente, através do Logos, que é a palavra, a Bíblia, mas a revelação, a presente verdade, essa palavra revelada, o Filho falando através do ensinamento dos apóstolos. Então ele diz assim, não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está falando o seguinte, lembra que ele falou do reino? E agora ele está falando da vinda do Senhor. Por quê? É muito provável, irmãos, que para desviar o foco, muitas pessoas estivessem colocando em xeque não só a experiência que Pedro teve, como também a palavra profética, para onde ela te conduz? Ela conduz para o reino, é o que Pedro está mostrando. Então, provavelmente estavam colocando em xeque até essa verdade. Não, negócio de reino o quê? Não tem nada disso não. Olha aqui, tem que fazer assim, a lei de Moisés fala isso, fala aquilo. Veja, irmãos, como a palavra de Deus ela nos dá a direção. Vem a palavra profética, nos traz lembradas as coisas, as verdades que suprem a nossa entrada para o reino. Mas aqui já há pessoas, há ensinamentos, há fábulas, há genealogia, tentando desviar do caminho do reino. Então ele continua, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, Moisés, Elias tinham passado, não é para ouvir mais, não tem mais a lei. Agora quem fala é o Filho, e o Filho fala, no caso você vê ali em Atos, o Filho ele fala através do ensinamento dos apóstolos. Poucas coisas há registrado do falar do Senhor Jesus, há registro só no Evangelho. Após os Evangelhos, o Filho fala através do ensinamento dos apóstolos. Então continua, ora, essa voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Então ele está mostrando, essa palavra que eu estou falando para vocês, Pedro dizendo, essa palavra que eu estou falando para vocês, não vem de particular elucidação, é o falar do Filho, é o que ele vai falar mais para frente. Essa é a palavra profética. Eu vou dar um pulo, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É o que acontecia com os apóstolos. É o falar movido pelo Espírito Santo para dar a direção da igreja. Por isso ele diz,
Tanto assim, temos confirmado a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie. Que dia é esse? É a volta do Senhor. Hoje nós estamos no mundo de trevas. Agora, o dia vai raiar. Quer dizer, o Senhor vai voltar e o reino vai chegar. Se nós permanecermos firmes nessa palavra que nos conduz para o reino, não tenha dúvida, irmãos, nós seremos vencedores. O que nós não podemos é nos desviar dessa palavra. E aí entra os escarnecedores, os falsos mestres, os falsos profetas. Por isso Pedro, a partir do 2º capítulo, que na verdade, você sabe, a carta não tem capítulos, ela é escrita de uma vez só, os capítulos e os versículos foram separados para facilitar a nossa leitura, a nossa citação. Por isso nós fazemos essa separação. Mas é o texto corrido, então a partir do versículo 21... a partir de quando ele fala que homens foram movidos pelo Espírito Santo, ele começa a dizer que também há homens, falsos profetas, que falam por Deus sem serem movidos pelo Espírito Santo, sem serem separados para falar por Deus. Porque uma coisa é o nosso profetizar, quando nós temos comunhão a respeito da palavra e falamos, profetizamos, compartilhamos. Outra coisa é a palavra profética, que é a palavra que dá direção. Entenda isso. Bom, agora eu vou ler um trecho significativo do Alimento Diário, um trecho grande. Eu achei melhor ler, é impactante e é uma advertência para nós. Eu vou começar na página 38, a partir do 4º parágrafo. Veja só, preste bastante atenção. Faziam isso para tentar desacreditar a palavra profética. Faziam o quê? No parágrafo anterior estava falando, né, dos falsos mestres, falsos profetas, zombadores, escarnecedores que distorciam a palavra dos apóstolos. Como Pedro mostrou, ele falou, olha, isso aqui nós estamos falando para você não é fábula, para vocês não é fábula, não é algo inventado, nós tivemos experiência. O Senhor vai voltar e vai trazer o reino. E essa palavra, uma vez confirmada, e se você atendê-la, ela mostra o caminho do reino. Então vamos lá, faziam isso para tentar desacreditar a palavra profética. Esses falsos mestres não queriam sujeitar-se à autoridade de Deus, mas escolheram seguir seu próprio caminho, zombando e escarnecendo da palavra profética. Deixa eu fazer um parênteses. A autoridade de Deus naquela época eram os apóstolos. Só que os apóstolos eram pessoas simples, eram pescadores. Por exemplo, Pedro, a gente não tem noção se ele sabia escrever, pelo menos o grego, porque no final da primeira epístola ele fala que por meio de Silvano, Silas, né, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente. Quer dizer, quem escreveu foi Silvano, então provavelmente Pedro ditou. O Evangelho de Marcos, quem está por trás da escrita é Pedro. Então a gente não tem noção, com uma certeza, se Pedro sabia escrever. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagina Pedro na liderança e aí abaixo dele sacerdotes, escribas, pessoas extremamente inteligentes, pessoas que passaram a vida lendo, se aprofundando nas questões da lei judaica e de repente pessoas que tinham um alto grau na sociedade judaica, de repente essas pessoas estavam sendo orientadas por um pescador ou por pescadores. O velho homem, a nossa vida da alma não aceita isso. E aí o que aconteceu? Como é que eles conseguiriam ter de volta o poder? Fazendo com que a lei fosse novamente importante. Então você começa a perceber, irmãos, como o velho homem atrapalha a obra de Deus. E é o que acontece. Por que os judaizantes saem de Jerusalém, começam a falar da lei nas igrejas dos gentios? É para, na verdade, irmãos, aumentar o poder que eles tinham antes do Senhor Jesus. E eu estou falando isso para você, querido irmão, entender uma coisa. É muito simples. Quem escolhe é Deus. Não interessa se eu ou você, nós concordamos. A escolha é de Deus. Ele escolheu aqueles 12 para dar início à nova aliança, para dar início, o pontapé inicial ao ensinamento dos apóstolos. Hoje ele escolhe também. Se eu e você, como nós vamos ver aqui, nós vamos contra isso, é contra Deus que nós estamos indo.
O Senhor Jesus disse isso para Paulo. Quando Paulo perseguia os cristãos, o Senhor Jesus apareceu para Paulo, né, quando era ainda Saulo de Tarso, e disse: por que você me persegue? Ou seja, é algo pessoal para o Senhor. Então entenda isso, é importante, como nós vamos ver no trecho que eu vou ler aqui. Vou voltar, continuar. Ele queria mostrar aos crentes judeus dispersos, ele, Pedro, que eles possuíam uma bússola para não se perder, que é a palavra profética, o ensinamento dos apóstolos. Em meio a tantos falsos mestres falando e causando confusão, a palavra profética lhes indicava a direção correta, pois vinha de Deus. Portanto, querido leitor, devemos seguir de perto essa palavra. Quando nos distanciamos, começamos a ter dúvidas em nossa mente a respeito da palavra. Aí nosso andar titubeia. Vacilamos como almas inconstantes, que são o alvo predileto do diabo. Ele usa os falsos mestres para abalar a firmeza da fé dos cristãos e desviá-los do caminho saudável de Deus. Pedro começa a falar dos falsos mestres a partir do capítulo 2 de sua segunda epístola. O versículo 10, 2 Pedro 2,10, ele diz: especialmente aqueles que seguindo a carne, ou seja, é totalmente diferente do que Pedro disse sobre aqueles que eram movidos pelo Espírito Santo. Esses seguem falsos profetas, falsos mestres, escarnecedores, eles seguem a carne. Então ele diz: especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Nós já vimos esse filme, irmãos. Eu vou continuar. Ele enfatiza que esses falsos mestres não se sujeitam às autoridades. Veja como isso é grave. Por isso eu disse, quem escolhe é Deus, quem constitui a autoridade é Deus. São pessoas que não andam no Espírito, mas andam segundo a carne. Por isso desprezam todo o governo, difamando toda e qualquer autoridade. Isso é muito sério para com Deus. Pois quando alguém difama uma autoridade estabelecida por ele, ele está difamando o próprio Senhor. Muitos não têm noção da gravidade desse assunto e deliberadamente falam contra as autoridades delegadas por Deus. Zombam e escarnecem, achando que nada lhes acontecerá. E aí, se você continua lendo esse trecho do que Pedro está falando, o trecho de 2 Pedro, a partir do versículo 10, você vê, por exemplo, o 14... tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. Engodar é enganar. Se nós, irmãos, somos almas inconstantes, se nós ficamos... Paulo ele fala algo assim, né? Lá é para os Efésios. Ele fala de meninos atirados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. É exatamente isso que é uma alma inconstante. Fala uma coisa aqui, ele corre aqui. Fala outra ali, ele corre aqui. Então ele fica direita, esquerda, mas ele nunca consegue o centro da vontade de Deus. Então ele continua, né? Engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Irmãos, isso é grave, que Pedro tem trazido. Por que ele está trazendo isso na sua segunda epístola? Porque desde lá eles já estavam sofrendo com isso. Lembra, ontem nós falamos sobre Atos, né? O começo de Atos começou bem. Aí o que Satanás tenta? Levanta a tribulação, perseguição, e os apóstolos são presos, e Tiago é morto. Mas não estava dando resultado. Mas a hora que ele levanta uma segunda voz, levanta a confusão, ele ataca a palavra profética, irmãos, ali, quando eles se desviaram, os irmãos em Jerusalém, a igreja sofreu. Então hoje, o que nós temos, o que nós podemos fazer? Mergulhar nessa palavra, inculcar a palavra de Deus no nosso coração. Eu vou ler outro trecho aqui, falando sobre inculcar agora. Página 39, penúltimo parágrafo. Olha o que é inculcar, preste atenção para você entender. Inculcar significa gravar ou imprimir a palavra no coração mediante seguidas repetições. A repetição é importante. Alguns zombam quando falamos da imersão, dizendo que são vãs repetições, mas na verdade essas repetições fazem com que a palavra de Deus seja gravada, impressa no coração. Isso faz com que a alma, antes inconstante,
torne-se firme e segura. Então é por isso que nós fazemos imersão, para gravar essa palavra no nosso coração. Lembro novamente de Hebreus 2. O que diz ali? Por essa razão, Hebreus 2:1, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Tem que ter firmeza. Esse inculcar, emergir, irmãos, é para ter firmeza. As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você vê o escritor de Hebreus falando a mesma coisa que o apóstolo Pedro. Lembra que eu comecei esse áudio lendo os versículos de 12 a 15, quando ele fala: eu vou fazer todo esforço, diligentemente, para que aquilo que foi falado seja trazido à lembrança. Vocês lembrem disso, para que vocês não se desviem dessa palavra. Lendo, continuando aqui Hebreus, você vai ver que no versículo 4 ele está falando que essa palavra que é para se apegar com firmeza é a palavra dos apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, os apóstolos, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, porque a palavra profética traz a linha da vontade de Deus. E não só Hebreus, eu disse também que Judas fala. Então vamos ver. Judas não tem capítulo, um capítulo, seria um capítulo só. Então Judas, versículos 17 e 18, veja só. Vós, porém, amados, lembrai-vos, olha só, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que está pedindo para se lembrar? Porque por causa de outros ensinamentos, esses irmãos estavam se esquecendo. Alguns voltando para o judaísmo, outros indo para o mundo. Então ele estava mostrando, olha, é essa palavra que vai conduzir vocês. Lembrem-se dela, da palavra dos apóstolos, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Veja, irmãos, como isso é sério. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Então, o que nós fazemos? Nós seguimos essa palavra, orando, a fé é igualmente preciosa, orando e guardando-nos no amor de Deus. Essa palavra, irmãos, eu repito, e é importante essa repetição. Essa palavra é para nos conduzir para o reino. Veja como Pedro desenvolve a sua segunda epístola, e vai ficar claro para você como Pedro tinha encargo de levar os irmãos ao reino, ser vencedores. Essa é a missão do apóstolo, conduzindo a igreja. E finalizando aqui, lê os versículos 21 a 23 de Judas. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Tem muitos irmãos que ainda são almas inconstantes, estão na dúvida. Esses irmãos que estão na dúvida, irmãos, nós precisamos falar a palavra e nos compadecer e orar para que o Senhor clareie toda a dúvida. Ele ainda diz: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Porque tem tantos que estão na dúvida quanto a salvação, quanto os que estão na dúvida quanto o caminho para o reino. Para esses, se eles perderem o caminho, esse fogo vai ser as trevas e ranger de dentes no milênio. Então, conforme nós falamos a palavra, por isso é importante falar a palavra, aqueles que estão em dúvida ouvem e são salvos, e são arrebatados do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Quer dizer, nós não temos nada com a carne. Nós seguimos a direção do Espírito. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.